A Bíblia diz no livro de Êxodo, capítulo 20, de 1 a 26. Então Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O próprio Deus fala o decálogo, os 10 mandamentos. O próprio Deus revela, através da lei, o seu caráter, a sua santidade, o seu alto padrão moral. A Bíblia nos aconselha a guardar os mandamentos de Deus. Estudamos sobre o Salmo 119 e vimos a excelência da lei divina. Vimos a santidade expressa, manifesta, revelada através da lei, dos estatutos, dos decretos, da vontade de Deus para os seus filhos e para as suas filhas. Quando nós pensamos a respeito da lei, a gente pensa que é uma proibição, que é algo que vai nos tirar, vai nos limitar, vai nos diminuir. São regras. É o não pode, é o não faça, é o não pega, é o não vai, é isso. Não é verdade. A palavra de Deus diz que se nós guardarmos os mandamentos de Deus, isso vai aumentar os nossos dias. Isso vai acrescentar anos de vida e paz. Sim, é um limite? É um limite. É uma proteção? É uma proteção. São proibições? Muitas vezes são proibições. Mas são, na verdade, a nossa régua, o nosso parâmetro, o nosso alvo. Os mandamentos são uma forma de nos mostrar onde nós podemos ir, chegar, alcançar, crescer, desenvolver, prosperar. Não somos salvos porque guardamos os mandamentos, mas guardamos os mandamentos porque já somos salvos, porque o Senhor Jesus abriu este caminho de santidade, de santificação para nós. Então esse texto de Êxodo, capítulo 20, ele nos mostra os 10 mandamentos. E o principal é nós entendermos que Deus estava se manifestando ao seu povo. Ele estava se apresentando. Ele estava deixando bem claro que ele era um Deus diferente dos deuses com letra minúscula. Ele queria mostrar o modelo, o exemplo, como que nós poderíamos agir à imagem e semelhança dele. Então, a gente começa pelo primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento. Não adorarás imagens nem ídolos. O terceiro. Não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão. 4. Lembra-te do 7º dia para o teu descanso. 5. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. 6. Não matarás. 7. Não adulterarás. 8. Não roubarás. 9. Não mentirás. E 10. Não cobiçarás. Esse
Decálogo, como é conhecido, ele tem várias versões, né? Várias traduções. Eu procurei uma bem objetiva para que nós pudéssemos desenvolver um pouco mais. Os primeiros mandamentos, eles nos ensinam a amar a Deus acima de todas as coisas. Não terás outros deuses diante de mim, não adorarás imagens nem ídolos, não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Isso mostra que o nosso Deus, ele é zeloso, ele é ciumento, ele é exclusivista. Ele não divide a glória dele com ninguém. O quarto mandamento tem um verbo interessante, lembra-te. Lembra-te do descanso. Lembra-te de mim mesmo. Deus trabalhou 6 dias, fez toda a sua obra em 6 dias. E ele descansou no 7º. E é esse padrão que ele quer que seus filhos e suas filhas tenham. Trabalha 6 dias e descansa. E tu também vai estar sendo livre, liberto de um ídolo, que é o trabalho. Para muitas pessoas o trabalho é um ídolo. O status, o dinheiro, a avareza, a autossuficiência, a força do seu braço, a sua inteligência, o padrão social. Muitas vezes o trabalho é só um meio para satisfazer esse Deus com letra minúscula, essa divindade. Então, quando tu descansa, quando tu para, quando tu tira férias, quando tu tira folga, quando tu relaxa, tu tá dizendo que tu crê que a provisão vem de Deus, que Deus vai te sustentar, porque a Bíblia diz que aos seus amados ele dá enquanto dormem. Então significa que nós precisamos dormir, precisamos descansar, precisamos folgar. E também nos livra da preguiça, porque se eu trabalho, eu me canso, eu descanso. Se eu não trabalho, eu não me canso, eu não faço nada, eu acabo me tornando uma pessoa preguiçosa. Então, quando Deus dá esse mandamento, olha a proteção que Ele está nos dando, né? Lembrar que tu tem que descansar. O quinto, honra teu pai e tua mãe. Nós já fizemos até um vídeo sobre este mandamento, mas eu quero lembrar que a gente está amando a Deus, a gente está obedecendo a Deus quando a gente honra o nosso pai e a nossa mãe. Porque, em última instância, tu tá honrando a Deus porque foi Deus que escolheu esse pai e essa mãe. E Deus não erra. Por algum motivo, por alguma questão, tu tem esse pai e tu tem essa mãe. E tu tá te tornando uma pessoa específica, original, única, porque tu teve este pai e essa mãe. E a Bíblia é muito clara. Êxodo é muito claro. É honra teu pai e honra tua mãe. Não fala que é para te honrar o pai que é bom, que é justo, que é respeitoso, que é provedor da tua casa, da tua família. Não diz que é para te honrar tua mãe, que é santa, que é correta, que é digna, que é amorosa, que é querida. Não, não tem adjetivos. Diz que é para honrar teu pai e tua mãe. Não diz que tipo de pai nem que tipo de mãe. E esse mandamento, nos nossos dias, eu acho que é tão difícil, porque temos visto pais e mães que são tudo, menos pai e menos mãe. Mas a palavra diz, honra. Honra porque eu vou te abençoar. É o único mandamento com promessa. É o único mandamento com recompensa. É o único mandamento com incentivo. Então, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá.
Aí a gente pode falar que esses mandamentos têm a ver com amar a Deus acima de todas as coisas, colocar Deus em primeiro lugar. Aí os outros, a gente pode pensar em amar o próximo como a nós mesmos. Não matarás, que quer dizer não assassinarás, não adulterarás, não roubarás, não mentirás, que é o mesmo não farás, não dirás falso testemunho, e não cobiçarás. Então, isso é o que está escrito em Êxodo. Mas o Senhor Jesus, e nós estudamos no Sermão do Monte, tem uma playlist no canal, tu pode procurar. Jesus falou que estava escrito que tu não deveria adulterar, mas eu, porém, te digo, em verdade te digo, que quem olha para a mulher com desejo, com malícia, com olhar pecaminoso, já pecou no seu coração. Ele fala sobre não matar, mas ele acrescenta que irar, ficar com ódio, com rancor, ofender, xingar, destratar o próximo, também é um tipo de morte, de assassinato. E hoje nós temos visto isso. Pessoas que tiram a sua vida porque tiveram sua reputação assassinada. Foram vítimas de difamação, de calúnia, de injúria e não suportaram a dor da infâmia, da mentira, da maldade humana. Tiveram contato com a maldade do próximo, do ser humano, e preferiram morrer. A gente tem visto isso. Pessoas que ferem os outros com palavras, machucam, humilham, desgraçam a vida do próximo falando. Então o Senhor Jesus já tinha dito sobre isso, hein? Tu pode matar alguém com palavras. Não roubarás, não mentirás, não vai falar mentira, falsidade. E o último, que é não cobiçarás, que me parece que é o mais sério hoje em dia, porque muitas pessoas cristãs que se dizem temente a Deus, evangélicas, do bem, têm redes sociais e passam horas, dias, a vida cobiçando a vida do próximo. O texto é bem claro quando diz que tu não deve cobiçar nada do teu próximo, nem uma coisa que pertença ao teu próximo. Verso 17. Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, não cobice o servo do seu próximo, a serva do seu próximo, o boi do seu próximo, o jumento do seu próximo, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Aí, na rede social, a pessoa fica olhando a casa do próximo e cobiçando, o carro do próximo, o celular do próximo. Eu tô atualizando, né? O que é, além do boi, do jumento, de tudo isso, a gente pode colocar, né? O celular do próximo, a mulher do próximo, o empregado do próximo, a conta bancária do próximo, o trabalho do próximo, os títulos, o estudo, tudo que o próximo tem, as roupas do próximo, as férias, as viagens do próximo, os filhos do próximo, as festas que o próximo dá, os pets do próximo. Meu Deus, são tantas coisas que o próximo tem. E as pessoas invejam e se alimentam disso. A maior causa, muitas vezes, de ansiedade, depressão, é ficar olhando a vida do próximo, cobiçando a vida do próximo. Então, esse é um pecado bem complicado, a cobiça. Bem pesado. Já tratamos aqui sobre isso.
ele, assim como a gente estudou que a murmuração também abre portas para outros pecados, a cobiça da mesma forma. Então, nós estamos vendo a importância dos 10 mandamentos. O Senhor Jesus disse que amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo eram, vamos dizer assim, o resumo da lei, o resumo de Êxodo 20. Então a gente pode ver que tudo isso que a gente acabou de ler, de estudar, se resume em amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Por que a si mesmo? Porque a gente tem que fazer para os outros aquilo que a gente gostaria que fizessem para nós. E a gente não deve fazer para os outros o que nós não gostaríamos que fizessem para nós. Faz para os outros aquilo que tu quer que façam para ti. E não faz para os outros aquilo que tu não gostaria que fizessem para ti. Esse seria o resumo. Verso 18 e verso 19. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. 19. Disseram a Moisés: fale você conosco e ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, porque não, para que não morramos. O medo tomou conta do povo depois que eles receberam os 10 mandamentos. Porque a santidade de Deus falou mais alto. Se a gente tem medo de trovão, de relâmpago, de todos os fenômenos da natureza, imagina da glória de Deus, da santidade de Deus. Eles temeram por sua vida. Toda vez que a gente fere a santidade de Deus, sim, estamos correndo risco de vida, porque o pecado gera a morte. O Senhor Jesus cumpriu toda a lei para que nós, abrindo nosso coração para Ele, entregando a nossa vida para Ele, recebendo o perdão dos nossos pecados, tendo o nome dEle, o sangue dEle sobre a nossa vida, escrevendo o nosso nome no livro da vida, nós pudéssemos ter paz, pudéssemos viver uma vida de santidade. Sede santos, porque eu, o teu Deus, sou santo.